Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, existe um sermão chamado de o sermão escatológico. É um sermão onde Jesus deu ali uma visão de acontecimentos futuros. Naquele sermão escatológico, ele fala de duas grandes tribulações. A primeira grande tribulação do sermão escatológico está direcionada à igreja de Cristo daquela geração. Por volta lá, já no ano 30 depois de Cristo, né? Após Cristo morrer, já veio a primeira grande perseguição dos judeus contra a igreja. E como o Império Romano era o maior império do mundo naquela época, havia conquistado muitas nações, e muitas nações estavam debaixo do jugo romano, muitas nações estavam debaixo do jugo de Roma. Então houve essa primeira perseguição, já pelo ano 30 e pouco, contra os cristãos. Só que foi uma perseguição que veio, uma grande tribulação que veio lá, uma perseguição por conta dos judeus. Os próprios judeus começaram a perseguir a igreja. E então, quando os cristãos saíram de dentro da Judeia e foram para outras cidades, ainda dentro do Império Romano, eles pararam de ser perseguidos. Porque a perseguição era só dentro lá da Judeia, que era uma perseguição vinha dos judeus. Pelo contrário, o Império Romano até protegia os cristãos. Mas lá pelo ano 64, 62, por aí, quando começou a reinar o Nero, o imperador Nero, ele quem matou, decapitado primeiro o apóstolo Paulo, e depois matou o apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo, foi o imperador Nero, que foi a primeira grande perseguição que a igreja sofreu, agora não só em Jerusalém, mas em todo o Império Romano. Tá? Então a igreja sofreu 10 grandes tribulações, desde o ano 70 até o ano 325, foram 10 grandes perseguições, imperadores romanos, Nero, Domitiano, Décio, e os 10 imperadores romanos perseguiram a igreja, e foram perseguições brutais, até o ano 325, e quando foi que Constantino, o imperador, teve uma revelação lá, né, e acha que foi Jesus, e ali ele parou de perseguir a igreja naquele período por um tempo, tá? Por um tempo a igreja teve paz. Então viu essas 10 grandes perseguições contra a igreja. Então aquele texto de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus falar de uma grande tribulação para a igreja, ele até diz, até pelos pais vocês vão ser entregues. Depois ali Jesus fala de uma grande tribulação que viria agora, não mais para a igreja, mas para a nação judaica. Para a nação judaica. Diz que quem estiver no campo não volte para casa, ai das grávidas que amamentaram naquele dia. Então isso se cumpriu no ano 70, e Jesus disse que seria uma grande tribulação que nunca houve desde que é nação, e nem jamais haverá. Por quê? Porque apesar do povo de Israel ter sido dominado por vários impérios, Império Assírio, o Império Grego e outros impérios, o Império Romano, mas a nação de Israel, ela passou a maior tribulação no ano 70, quando ela foi destruído o templo, mortos muitos cristãos, muita gente ali, aliás, judeus, e foram dispersos pelo mundo até o ano de 1948, quase 2000 anos fora da sua pátria. Nesse período, os judeus eram mal recebidos em muitas nações onde eles iam, e também o Hitler resolveu simplesmente matar 6 milhões de judeus. Ele queria matar a raça inteira, mas não conseguiu, né? Deram um fim naquela atrocidade que Hitler estava fazendo, e ele matou 6 milhões ainda. Então foi a maior tribulação que o povo judeu passou, a grande tribulação do povo judeu. Então lá fala de pelo menos 2 grandes tribulações, não apenas uma grande tribulação. E não a tribulação para o mundo inteiro, mas para a igreja primitiva, que é a igreja do tempo dos apóstolos, e para o povo judeu. Lá, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, é muito claro isso. O problema é o que eu falei aqui domingo passado. Os teólogos fazem uma faculdade na Assembleia de Deus Batista ou Presbiteriana, e eles são obrigados a receber aquela doutrina e depois ensinar para o povo. Depois tem que ser dessa forma. Então o problema é esse. Aí depois a Bíblia revela, mostra pelo menos mais 2 grandes tribulações, ou seja, em todo o Novo Testamento a Bíblia vai revelar 4 grandes tribulações. A primeira já foi para a igreja primitiva, a segunda foi para o povo judeu no ano 70 até 1948. As outras 2 grandes tribulações, uma delas nós estudamos aqui domingo atrasado. Domingo passado eu falei do arrebatamento da volta de Cristo. Domingo atrasado foi da grande tribulação que vai vir para a igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai passar pelo arrebatamento, a igreja da última hora, ela vai passar por uma grande tribulação. E os textos que mostram isso claramente, Apocalipse capítulo 13, tá? Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 7,
Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, mostra claramente que, pelo menos essas 6 passagens mostram que a igreja vai passar por uma grande tribulação. Nós estudamos isso domingo atrasado. Estou só querendo mostrar para vocês, tá? A igreja que vai ser arrebatada vai passar por uma grande tribulação. E no meio dessa grande tribulação, quando se completar o número dos que tem que morrer, aí Cristo vem arrebatar a igreja, que foi o que nós estudamos domingo passado, do arrebatamento. No meio da grande tribulação, a grande perseguição contra a igreja, e essa é a maior tribulação que a igreja já sofreu em toda a sua história, não pela questão do tipo de morte, porque do ano 70 até o ano 325, os cristãos eram mortos de formas bárbaras, eram amarrados em poste e queimados vivos, outros eram jogados na arena, no Coliseu, para os leões comer, outros eram vestidos de pelo de ovelha, para os cachorros virem e rasgar eles inteiros, outros eram colocados na arena, os touros iam e matavam eles. Enfim, foram mortes bárbaras, outros eram arrastados pelas ruas em cavalos e eram despedaçados, outros eram crucificados no chão, deitavam no chão, crucificado não, né? Cravado no chão, abria os braços, cravava ele com ferro e depois degolava ou decapitava e cravava a espada nele. Outros eram mortos com pauladas com requinte de crueldade, começa paulada pequena até pauladas grandes para poder matar, com maldade, com perversidade. Então, irmão, foram um tipo de mortes bárbaras que eles passaram. A igreja sofreu muito. E agora, essa tribulação que vai vir agora para a igreja, ela é maior do que essa do começo, não nessa questão da forma de morrer. Mas por que vai ser maior? Porque a igreja do ano 70 até o ano 325, ela foi perseguida apenas dentro do Império Romano. Se algum cristão conseguir sair de dentro do Império Romano e fosse para outro país que não estivesse sendo dominado pelo Império Romano, ele estaria livre de ser perseguido. Podia viver a vida dele lá tranquilo, sendo um cristão, sem ser perseguido. Mas dentro do Império Romano houve essa grande tribulação. E como haverá essa grande tribulação para a igreja antes do arrebatamento. Então essa perseguição virá sim para nós, irmão. Vai ser um tempo de grande aflição, grande tribulação. Porém a igreja será tirada nesse tempo. Quando tiver todo mundo aí nessa tribulação terrível, aí Cristo chega, num dado momento o céu se escurece, tudo escurece, e a única luz que brilha no céu é a presença de Cristo vindo nas nuvens, o mundo para ver o que é aquilo, e quando olha lá está Jesus, um grande terremoto, maremotos, tsunamis, um grande terremoto nessa hora, grandes estrondos, barulho ensurdecedor vindo do céu, todo mundo para. Ficou tudo escuro, olha uma luz brilhando, e ao ver aquela luz é Jesus que lá está em cima, e por alguns momentos, eu não sei, ele fica ali, e ali ele dá ordem, a igreja sobe num abrir e fechar de olho para o arrebatamento, e ali o céu se fecha de novo, Cristo fica lá com a sua igreja em glória, e agora ele se volta, a grande tribulação, a quarta e última grande tribulação para a terra, que agora será o momento em que a igreja subiu, está com Cristo no céu, foi arrebatada, e agora as pessoas que ficaram, crente desviado, crente que não buscava santidade, que não obedecia a Deus, era apenas um religioso, levava a Bíblia, dava Pai do Senhor, mas não tinha vida com Deus, não obedecia, não vivia santidade, era uma pessoa gananciosa, cobiçosa, totalmente mundana. E o resto do mundo que estava aí brincando, curtindo, o império da besta que parecia ser um império glorioso, o único que trouxe paz para o mundo, que resolveu o caos financeiro que o mundo está mergulhado, que conseguiu acabar com os conflitos do Oriente Médio, o único sistema político que conseguiu isso, o sistema da besta, do falso profeta e do anticristo. Aí agora o mundo está aí desesperado, vendo que Jesus tirou a igreja, os cristãos desviados, que não se comprometeram com a palavra, viver a vida de qualquer jeito, sem temor a Deus, ficaram. Agora o céu se fecha, a igreja está com Cristo na glória já, lá cantando louvores, adorando, vendo Jesus, vendo Deus com o corpo glorificado. E agora Deus se volta para a terra, e aparece agora, João diz que viu um grande sinal admirável no céu, 7 anjos, verso 1, capítulo 15. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora vão vir 7 anjos que estão lá no céu. A igreja não está mais aqui, já foi tirada no meio da grande tribulação.
A grande tribulação era só a igreja que estava sofrendo. O mundo estava todo mundo em paz, todo mundo prosperando, todo mundo comendo bem. A grande tribulação era só a igreja. Agora Deus tira a igreja e agora vem a grande tribulação contra o mundo, contra aqueles que estavam alegres, contentes e aí gozando o mundo numa forma prazerosa. Então, antes de ler o que vai acontecer depois do arrebatamento, quer dizer para você que não haverá mais chance para quem ficar. Se você, meu filho crente, ficar, saiba, não haverá mais oportunidade de você ser salvo. Não haverá. Isso aqui eu já preguei, já expliquei, e eu não tenho que explicar. São vários versículos que explicam isso. Não vai ter segunda chance para quem ficar. Acaba com isso. A chance é uma, é única, e é por dia do arrebatamento. Quem está preparado com ele, entra para as bodas. Quem não está, fica e vai sofrer isso aqui. E aí o pior, o mundo não vai saber o que está acontecendo direito, mas os crentes que ficaram vão. Não, o arrebatamento aconteceu e nós ficamos porque não obedecia. E agora não tem mais chance para nós, não tem mais o que fazer, o Espírito Santo foi tirado. A única forma de conhecer a verdade é pela revelação do Espírito Santo. Não tem mais como, a Bíblia não vai se apagar como muitos teólogos dizem. A Bíblia não precisa a Bíblia se apagar, a Bíblia vai continuar do jeito que ela está escrita aí. Apenas as pessoas não vão entender, porque não tem o Espírito Santo, como é que vão entender? O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo subiu com a igreja. Não está mais aqui, não tem mais como se arrepender, não tem mais como se converter, não tem mais como crer para ser salvo. Acabou essa oportunidade. Eu quero que você saiba disso antes da gente continuar, tá? Esqueça, porque não terá mais tempo. Só vai restar o quê? Sofrer, beber o cálice da ira de Deus e ser condenado por toda a eternidade.